Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. E você sabe, toda quarta-feira você é nosso convidado a ficar mais bem informado, conhecer histórias de sucesso, alternativas encontradas por quem produz para buscar ampliar a rentabilidade, melhorar os resultados, né, por meio de técnicas, por meio de orientações, enfim, são histórias que a gente gosta de compartilhar sempre aqui nessa parceria do Canal Rural com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, o Senar Mato Grosso. E hoje, gente, tem uma história muito bacana de um casal de produtores lá de Tangará da Serra, né, um município a pouco mais de 240 quilômetros aproximadamente aqui de Cuiabá, que investiu na produção de tomates aqui no Cerrado, aqui em Mato Grosso, né? E na terra da soja, o pessoal produzindo tomates, cultivo protegido, a gente vai explicar isso e olha, tem colhido bons resultados, uma história muito legal, que quem vai trazer essas informações para a gente é a Jennifer Bastos, que é técnica de campo do Senar Mato Grosso. Aliás, Jennifer, a última vez que nós conversamos, a gente fez aquele programa remoto ainda, né, no ano passado, né, e agora você vem presencialmente aqui no estúdio para trazer mais uma história de sucesso, desta vez com essas características que eu já mencionei aqui, né, um produtor investindo no cultivo de tomates e tem sido um exemplo muito positivo, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrone, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sim, o caso do Gabriel e da Gabriela, na propriedade Serra Verde, eles realmente investiram nessa plantação de tomate e têm colhido bons resultados. Maravilha, vamos rodar a primeira tela aqui já para a gente apresentar a Jennifer direitinho. Então, a Jennifer é engenheira agrônoma, né, tem ambiente e sistema de produção agrícola e, como eu mencionei, é técnica de campo do Senar Mato Grosso. Está aqui, Senartec Horticultura, ela vai começar já apresentando o que é a Senartec Horticultura para a gente lá na região de Tangará da Serra. Jennifer. O Senartec Horticultura lá, também fruticultura, na verdade, nós temos lá essas duas linhas de atendimento. Iniciou em fevereiro de 2019 e atualmente a gente está com 100 propriedades sendo atendidas. Nós estamos em 4 técnicos, 2 na área de fruticultura, com atendimentos mensais, e 2 na área de olericultura, e nós temos aí atendimento quinzenal, nesse caso, para essas 40 propriedades de olericultura, que a gente trata de culturas de ciclo mais curtos, então precisa de um retorno mais rápido. Mas o projeto ele tem crescido, a quantidade de técnicos tem aumentado na região e com isso também o número de propriedades que tem sido atendida pelo Senar. Muito bem, é interessante, né, como já mostra, como esse programa ele leva esse conhecimento, os técnicos visitam ali mensalmente, né, e quinzenalmente, como a Jennifer aqui apresentou, né, explicou, e esses técnicos normalmente justamente levam conhecimento, dividem informações, traçam estratégias conjuntas com os produtores, né, muito ajudando em gestão e também orientação ali mais na mão na massa, mais técnica também. E é interessante que o número de propriedades mostra que tem muita gente investindo na produção de frutas e na produção de olerícolas aqui no estado, né? Exatamente. E é importante eu falar isso aí realmente, não é só a parte técnica, né? Nós trabalhamos também com o produtor essa parte gerencial. É para auxiliar ele também aí de saber se tem viabilidade ou não o cultivo, né? Tanto de frutas quanto de hortaliças. Legal, a gente tem mostrado aqui que tem viabilidade, muita gente tem conseguido excelentes resultados com essa parceria com o Senar. Vamos então começar a trazer a história do Gabriel e da Gabriela. Exatamente. Então essa propriedade que a gente vai falar desse case de sucesso de hoje é a Serra Verde, desses produtores, como você mencionou, o Gabriel e a Gabriela. É um casal super jovem que buscou investir nesse agronegócio, nessa produção de tomate, cultivo protegido e também na produção de hidroponia. Então eles têm essas duas linhas lá na propriedade. O tamanho da área tem basicamente aí 1,1 hectares. E essa Serra Verde eles estão abertos há 2 anos e o Senar tem acompanhado eles há 17 meses. Então, praticamente aí o início, né, desde o início da Serra Verde, a gente está junto aí acompanhando, auxiliando os produtores. Isso também é interessante destacar, né? Ela disse aqui, o casal está há 2 anos, né, investindo na atividade e já buscou desde o início essa parceria, esse acompanhamento. Estão aí há 17 meses já no programa, né? 2 anos são 24 meses, ou seja, logo no início eles já buscaram realmente trazer esse apoio técnico gerencial para a propriedade. Isso é fundamental, né, Jennifer? Exatamente, é uma parceria desde o início e a gente já consegue estar acompanhando, né? O produtor ele tem o conhecimento e a gente vai para auxiliar, para agregar ainda mais nessa produção. E ali, além do tomate, que é o que você vai destacar, também faz alface, rúcula, almeirão, agrião e espinafre. Isso, essas folhosas são na hidroponia, né? A propriedade também dispõe de hidroponias, né? E ele tem também, além dessas folhosas, o cultivo de tomate em ambiente protegido. Perfeito. Quando vocês chegaram lá, vocês traçam o primeiro diagnóstico, né? Vamos ver o que vocês encontram. Sim, quem planta tomate sabe que é uma cultura bem de difícil manejo, né? Na verdade, assim, muito exigente. Com relação à adubação,
ela é muito atacada por pragas, incidência de doenças, né? E acaba sendo difícil cultivar essa cultura em campo aberto em determinadas épocas do ano, às vezes no período mais chuvoso. Pelo menos a nossa região é muito mais complicado. Então, eles começaram desde o início da Serra Verde a plantar esse tomate já em um cultivo protegido, né? Dentro de uma estrutura que apresenta uma cobertura, as laterais também fechadas, né? Que impede aí uma barreira física para as pragas não conseguirem entrar na estufa. Porém, esse início, mesmo sendo dentro do cultivo protegido, ele acontecia no chão. Então, eles plantavam o tomate no solo da propriedade mesmo. E mesmo assim, apesar de vários fatores já serem benéficos, né, conseguirem manter uma continuidade, porque conseguiam plantar o ano inteiro, apresentaram ainda problemas como nematóides, né, como a gente vê algumas imagens aí, no solo, problemas de solo como nematóide, um pouco de salinização. E aí veio então a ideia de se plantar esses tomates, além de estar em cultivo protegido, também em vasos, né? Porque dentro do vaso, igual vocês estão vendo aqui na imagem, essa planta ela está dentro de um substrato ali que é inerte e consegue a gente ter maior controle da nutrição da planta, da adubação que ela está recebendo, né, em diferentes fases de desenvolvimento. E o fato, né, de estar num cultivo protegido, a gente consegue reduzir o efeito da sazonalidade. Então, o produtor não precisa parar numa época chuvosa, quando não se tira tomate no campo aberto. Ele consegue manter aí durante o ano inteiro a produção. Ótimo, muito bem. E aí, com certeza, né, ele já conseguiu driblar um dos gargalos, né, a estratégia foi essa. E vamos adiante para a gente ver como que ele tem feito isso. Lá na propriedade, só apresentando lá um pouquinho, eles têm 5 estufas para o cultivo de tomate protegido, né? 5 estruturas e que ele faz aí 5 etapas. O tomate que eles escolheram para o cultivo lá na Serra Verde é o tomate do tipo Mini Plum, que ele é mais docinho, ele apresenta, né, uma maior aceitabilidade aí do mercado consumidor. E ele fica 5 meses no campo, em torno aí de 60 dias, uma fase aí de crescimento. É claro que depois que ele é transplantado, né, 30 dias para muda, 60 dias na fase de formação, até iniciar a colheita. E depois 90 dias em fase de colheita, né, colhendo esses frutos até chegar, né, no final de renovar então essas plantas dentro da mesma estufa. Perfeito. Quando a gente fala maior Brix, né, como você disse, é o grau de doçura, né? Isso também é muito acompanhado, por exemplo, na produção de uvas, tem uma escala Brix ali, no tomate também é a mesma forma. Exatamente, é uma forma que a gente trata aí que o fruto vai ter um sabor mais adocicado. Perfeito, podemos seguir. Aqui algumas imagens para vocês conhecerem um pouquinho lá da propriedade, né? Então a gente tem ali o início da produção, com as mudas recém-transplantadas, uma fase de desenvolvimento que ela está apresentando, a fase de florescimento, né? Vocês conseguem ver a quantidade de flores, né, que ela produz. Aqui já na fase de frutificação, de produção desses tomates, né, desde quando eles estão mais verdes até a fase de colheita. Como o comércio atual deles é no município, então eles colhem ele já mais próximo à fase de amadurecimento, né, já mais madurinho. Se fosse para produtores que vão vender para um outro município, aí colhe-se um pouco antes, né? Aqui também só para mostrar para vocês, né, com um pouco mais de atenção, a parte de irrigação, que é por onde também é distribuída a solução nutritiva. Então, essa adubação, ela não é feita ali pé por pé com um adubo sólido. Ele é preparado numa caixa d'água e essa solução nutritiva é distribuída, né, com uniformidade em todos os vasos da estufa. Então, facilita muito aí com relação à mão de obra, você reduz, né, esses tipos de despesa, sem falar também que você consegue proporcionar uma melhor nutrição para a planta nas diferentes fases que ela passa até chegar no final do ciclo. Perfeito. Antes da gente partir para a evolução, a gente está encerrando aqui esse primeiro bloco daqui a pouquinho, antes da gente partir para a evolução, eu queria então só fazer que você recapitulasse um pouco essa história que a gente contou até aqui. Então, o Gabriel e a Gabriela buscaram esse investimento e sabiam dos desafios que você pontuou, né? Classificou o tomate como uma cultura muito exigente, né? Que sofre muito com ataque de pragas, né? No solo também. Então, a alternativa é buscar o cultivo protegido que você já trouxe aqui, né? Seriam ali em estufas. E uma segunda alternativa, uma segunda estratégia foi justamente fazer o plantio em vasos, né? Quantos vasos a gente tem aqui? Eu sei que você vai trazer isso mais informações lá na frente, mas vamos lá, para a gente trazer inicialmente para o telespectador, qual o tamanho dessa estufa e comporta quantas plantas hoje? Essa estufa, ela tem 30 metros por 5 e ela tem aproximadamente 30 vasos. 30 vasos. Isso.
Perfeito. Então daqui a pouquinho, gente, a gente volta para trazer mais informações. A Jennifer está contando a história muito legal. Ela tem muita coisa boa para você ver ainda na frente. A gente vai trazer várias fotos ali da propriedade que com certeza vão mostrar para você como esse desafio tem sido vencido com muita estratégia e muito sucesso. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta ao vivo aqui, estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje trazendo mais uma história de sucesso, um produtor que tem investido, um casal de produtores, na verdade, no cultivo de tomates, no cultivo protegido de tomates lá em Tangará da Serra e tem conseguido aí resultados muito expressivos, né, justamente com uma parceria muito bacana com a equipe do Senar Mato Grosso. A Jennifer Bastos é quem tem acompanhado o passo a passo dessa atividade na propriedade do casal e está trazendo para a gente as informações. Vamos só recapitular a informação anterior, né, Jennifer? Que a gente falava sobre a estrutura, né? Você passou aqui a metragem da estrutura, o número de plantas, de vasos, evidentemente, é maior do que você acabou mencionando, né? Sim, peço desculpa, na verdade são 300 vasos por estufa que ele tem atualmente. Perfeito. Né, por ciclo aí. Maravilha. Vamos então seguir aqui na apresentação, porque é justamente isso que a gente quer ver, né? A evolução que já foi conquistada na produção de tomates. Isso. Como eu mencionei para vocês, ele iniciou o cultivo lá, no cultivo protegido, dentro da estufa, porém no chão. E eles tiraram em torno de 1 quilo por planta de tomates nessa época que plantavam no chão. Atualmente, porque esses dados, né, a propriedade é muito nova, tem 2 anos, né, e que eles começaram a fazer esse cultivo em vasos foi em outubro do ano passado. Então, esse primeiro ciclo, eles conseguiram tirar 2,5 kg por planta. Né? Então, já teve aí uma grande evolução. A intenção, né, que já tem outros ciclos acontecendo na propriedade, como eu mencionei, são 5 estufas. A intenção é chegar a 4,5 kg por planta, né, e essa produtividade cada vez aumentar mais, né, de acordo com os tratos culturais e os manejos que serão melhorados. Pois é, e esse avanço vem justamente disso então, dos tratos culturais, do manejo, né, de uma redistribuição também do número de plantas, como você vai mencionar mais à frente. São estratégias que vão sendo adotadas conforme os resultados vão aparecendo, identifica seriam pontos que podem ainda ser melhorados. Exatamente. A gente vai acompanhando, né, e vai tentando trazer essas tecnificações para dentro do cultivo. Perfeito. Você trouxe alguns números que são muito interessantes também, né? Exato. Como a gente já mencionou no início do programa, o Senar ele não atende somente com a parte técnica, também trabalha com a parte gerencial na propriedade. Né? Então, a gente realiza aí o acompanhamento dessas colheitas, dos custos, né? E fazemos aí alguns cálculos de indicadores que compõem o custo de produção. Né? Então, analisando esse ciclo que se encerrou, os produtores tiraram lá 2,5 kg por planta. Eles vendem a uma média de R$ 18,00 por quilo, né? Trazendo aí uma renda bruta de R$ 45,00 por planta. Aí eu trouxe aqui também esse custo operacional total, para a gente chegar aí na margem líquida, né? Qual que é a margem líquida deles? Primeiro a gente vai descontar esse custo operacional total, que consiste em todas as despesas que são consumidas ali durante o ciclo da cultura, mais a mão de obra familiar, no caso, o salário do Gabriel e da Gabriela, mais a depreciação das estufas, das máquinas e equipamentos que eles têm na propriedade. Isso proporciona uma margem líquida de R$ 12,93 por planta. Legal, é só fazer as contas, aí você vai entender mais ou menos como está essa atividade no campo econômico, lembrando que isso é depois de um ciclo aí de 6 meses aproximadamente. Isso, né? Dentro da estufa, exatamente. Perfeito, vamos passar para os próximos números, você detalha agora os custos ali. Esse daqui é um outro indicador que é o custo operacional efetivo. Ele é usado para calcular esse que a gente acabou de ver, que é o custo operacional total. Aqui só envolve realmente as despesas que são consumidas durante o ciclo. Né? Esse custo operacional efetivo, ele é de R$ 20,26 por planta. E os elementos que mais contribuem para esse valor, atualmente é o substrato, com 31%, a embalagem, 23%, lembrando que essa embalagem aqui é a embalagem que eles comercializam, que eles não vendem a granel, eles fazem uma embalagem personalizada para comercializar esse tomate. As adubações, que representam 12%, e os demais custos, energia, mão de obra contratada, sementes, defensivos, né, representam aí 34% desse custo operacional efetivo. Legal, quando a Jennifer traz essas informações aqui, é porque é importante sempre quem está produzindo conhecer de fato quais são os custos e de que forma eles se dão, de que forma eles acontecem, né? Justamente
pontuando cada um dos itens, né, para saber onde é possível buscar uma redução na frente, o que está tirando mais renda do que deveria. Então é muito importante ter esse mapeamento, né, completo. Exatamente. A gente consegue saber e trabalhar, né, para tentar reduzir esses custos. Perfeito. Aqui eu trouxe algumas alternativas que podem ser usadas para reduzir esses custos operacionais lá na propriedade. Inclusive, já se está trabalhando nisso. Então, comprar os insumos em maiores quantidades, que aí você consegue ter maior poder de compra, né, mais descontos. E realizar o cultivo em linhas duplas. Porque vocês viram nas imagens anteriores que as plantas são plantadas umas na frente da outra, né, formando uma linha simples. E isso proporciona atualmente para os produtores um lucro por planta de R$ 11,01. Aqui está diferente da margem líquida porque o lucro a gente leva em consideração também o custo de oportunidade. Se eles conseguirem fazer esse plantio em toda a estufa em linhas duplas, esse lucro ele passa a ser R$ 15,76 por planta, né, proporcionando um aumento aí de R$ 4,75. Quando a gente muda esse desenho de direcionamento dos vasos. Você tem ali uma ilustração que mostra adiante, Isso. né? Essa foto aqui é recente, foi tirada semana passada lá na propriedade, onde eles já iniciaram esse novo cultivo, já numa disposição dos vasos aí em linhas duplas. De uma forma, como vocês podem ver, que não vai atrapalhar o desenvolvimento das plantas. Né? Elas estão direcionadas aí como se fossem uns triângulos, né? Vão continuar se desenvolvendo bem, e já proporciona a diluição de alguns custos, né, como a depreciação, a mão de obra. A gente percebe, né, é importante também frisar isso, né, Jennifer, que essa disposição ela é muito importante ser estudada, testada, porque você já até frisou, as plantas nessa disposição proposta agora, que está sendo testada, elas não vão sofrer, por exemplo, uma competição maior por luz, né, por água normalmente, obviamente não, porque né, já está direcionado ali, mas é uma preocupação de fato ver se a planta não vai ter esse desenvolvimento prejudicado por conta de uma proximidade maior com outros vasos ali. Exatamente, por isso que foi iniciado com uma linha teste, né, para verificar como é que vai ser, se vai afetar os tratos culturais, né, e se possível a gente consegue, já observou aí que realmente vai ter uma margem muito maior para o produtor. Legal, enquanto a gente continua falando aqui, eu vou pedir para a Lu, lá em São Paulo, rodar algumas imagens, algumas fotos que a Jennifer preparou para a gente, lá da propriedade, né, enquanto a gente vai continua comentando aqui, para que o telespectador possa ver um pouquinho do ciclo ali, né, e justamente como está essa produção. A gente está vendo agora alguns vídeos ali, né, que mostram de fato como que é a disposição das plantas dessa maneira atual ali no viveiro, né? E mais adiante, depois desses vídeos, vai rodar um pool com várias fotos ali que mostra desde do que seria a maternidade, né? Ou seja, onde está ali o viveiro, né, de mudas, até o processo ali na colheita, o tomate está sendo produzido ali. Enquanto a gente vem dizendo, continua comentando aqui, Jennifer, com essa disposição, hoje você diz que em linhas a gente tem o produtor tem cerca de 300 plantas, 300 vasos por estufa. Dessa maneira, se realmente for comprovada a eficiência, a eficácia dessa estratégia, pode aumentar para quanto a expectativa de plantas dentro? Em torno de 480 vasos podem caber aí sem atrapalhar o manejo, né, de passar ali para a colheita, para os tratos culturais. Perfeito. E sem interferir também no rendimento de cada vaso, de cada planta? Exatamente, sem interferência entre plantas. Perfeito. Podemos seguir adiante enquanto a gente vai rodando as fotos ali para o nosso telespectador. Objetivos daqui para frente, né? Isso. Como eu mencionei, é uma propriedade muito recente, né? Então, eles têm vários objetivos que eles querem alcançar. Um desses objetivos aqui, podemos dizer assim, a curto e médio prazo, né? Aumentar a produtividade, né? Então, já tem novos tratos culturais, melhorias na adubação, né? Na nutrição acontecendo, nesses outros ciclos que estão ocorrendo na propriedade. Então, é aumentar essa produtividade. Até o final de 2022, o produtor busca duplicar o que ele tem hoje, né? Eles querem ter, no caso, 10 estufas para a produção de tomate em cultivo protegido e, consequentemente, atingir novos mercados consumidores, né? Ter mais produção, aí precisa de novos mercados. Hoje, o que ele produz lá na propriedade já tem mercado certo? Sim, eles já apresentam, né, um bom comércio para esses frutos. Realmente foi um fruto que realmente conseguiu alcançar muitas pessoas ali, porque tem essa doçura, como a gente mencionou, tem uma boa saída. Perfeito. Agora, claro, né, requer um investimento, né, para colocar essas estufas, né? Dá para ter uma ideia de quanto se gasta com isso hoje, quem quiser investir, e assim, a possibilidade de rentabilidade, de retorno a partir desse investimento?
Tudo depende do que se quer colocar nessa estrutura, né? Você tem que, a gente observa ali nas imagens que a gente viu, que tem cobertura, tem as laterais fechadas, você consegue trabalhar também com controle de temperatura, radiação, aí tudo isso daí pode estar agregando mais no preço, né? Mas assim, a gente trabalha com uma depreciação de 30 anos, né? Você retirando esse valor, que daí você consegue, dentro desses custos, né, sem pesar para o produtor, depois trocar e fazer a manutenção dessas estruturas. Mas com esses lucros é possível, sim, ter uma taxa de retorno bem rápida dessas estruturas. E justamente buscar alternativas, né, para poder buscar resultados, conseguir resultados melhores. Jennifer, a gente está encerrando e eu sei que essa história de sucesso não é a única lá que vocês atendem, né? Outros produtores também, de maneira diferente, têm conquistado bons resultados. Sim, patrone, a Serra Verde, né, o caso do Gabriel e da Gabriela, é um dos nossos cases de sucesso que nós temos lá em Tangará. Como eu mencionei, são 100 propriedades assistidas, então a gente está buscando, né, a evolução das propriedades, acompanhando essa evolução ao longo desses 2 anos de atendimento. E sabemos que vai ter muito mais casos de sucesso, já tem, né, e terão muitos mais cases de sucesso para apresentar aqui para vocês. Perfeito. Quem tiver interesse em participar desse programa, né, são turmas aí, vamos colocar que são fechadas, mas busque informação no Sindicato Rural, né, para levantar novas turmas, né, e justamente poder estender ainda esse atendimento, né? Exatamente. Os interessados em participar da assistência técnica e gerencial do Senar é só procurar o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município, demonstrar esse interesse que a gente vai entrar em contato. Tá ok. Jennifer, obrigado pela sua participação aqui, por agradeço. Dividir essa história muito bacana com a gente. Obrigado por dividir também essa história, Gabriel e Gabriela. Parabéns pelo empenho de vocês, por enxergar adiante, né, e buscar alternativas para conquistar resultados melhores. Muito legal trazer essa história aqui. Faltou só a participação de vocês aqui com a gente, mas no futuro certamente vocês também vão estar aqui. Jennifer, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Um excelente dia, fiquem bem e até semana que vem.